Olá, assista agora ao Jornal Panorama, que traz as notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. A audiência pública debateu implantação de escolas cívico-militares no estado. Idosos com mais de 65 anos, crianças menores de 6 e pessoas com deficiência não vão pagar passagens no transporte rodoviário intermunicipal. Bons resultados em aprendizagem vão gerar prêmios maiores para as escolas públicas. Veja agora como foram os trabalhos em plenário nesta quarta-feira. 11 projetos de lei começaram a tramitar. Além de 54 indicações, os deputados aprovaram também 2 matérias de iniciativa governamental. A repórter Larissa Lacerda traz mais informações. 2 projetos do governo do estado foram aprovados na sessão ordinária desta quarta-feira. O primeiro deles regulamenta o direito à gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal para idosos com mais de 65 anos, crianças menores que 6 e pessoas com deficiência. A proposta foi aprovada com emenda que incluiu a possibilidade de utilização do benefício em ônibus executivos, além das linhas convencionais. O deputado Sérgio Majeski foi quem apresentou a emenda. O projeto ele veio muito simplificado, porque ele garantia apenas, porque assim, a gratuidade para idosos, pessoas com deficiência e tal, e ele garantia apenas 2 vagas diárias nos ônibus convencionais. A questão é que em muitos municípios tem mais ônibus executivo do que convencional, como eu mencionei os exemplos de Conceição da Barra e de Montanha, que são 2 municípios longínquos e tem 3 ônibus diários que vêm para Vitória, que é o principal destino da maioria desses municípios. Então, em apenas desses 3 ônibus, por exemplo, de Montanha para Vitória e de Conceição da Barra para Vitória, 2 são executivos e 1 convencional. Quer dizer, ficava limitada a 2 passagens apenas. Então, nós fizemos uma emenda para que isso fosse estabelecido para convencionais e executivo, de tal forma que oportunizasse mais pessoas e em mais horários também. O outro projeto do governo aprovado aumenta para R$70 mil a bonificação paga a escolas públicas com os melhores resultados em aprendizagem, participantes do prêmio Escola que Colabora. São premiadas, no máximo, 50 escolas por ano. O valor atualmente é de R$20 a R$35 mil, dependendo do número de alunos matriculados. E na fase do expediente foram aprovadas 54 indicações parlamentares ao governo do estado. 2 delas, de autoria do deputado Dr. Emílio Mameri, sugerem ações de melhoria no entorno da Rocha, o Frade e a Freira, no sul do estado. O deputado solicita a criação de trilhas e rotas ecológicas na região e também a formação de brigadas voluntárias contra incêndios para atuarem no local. Nós tivemos incêndios e esses incêndios comprometem aquele ecossistema, Então, nós temos que preservar a natureza, aproveitando para desenvolver o turismo regional e aproveitar as belezas do nosso Praia de Freira. A segunda indicação ao governador é para a criação de trilhas e rotas ciclísticas ecológicas na região, no entorno do monumento do Frade Freira. Já existe uma rota de bicicleta. Essa rota não é disciplinada, não é sinalizada, e nós precisamos também já começar melhorando a infraestrutura para que isso atraia os turistas e, naturalmente, com outras medidas que serão tomadas junto com a população local, extremamente importante a adesão da população local. Ainda durante a sessão, 11 projetos começaram a tramitar. Uma das propostas que deram entrada aqui na casa é a que institui o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais. A matéria do governo do estado permite que pessoas físicas ou jurídicas regularizem suas dívidas junto ao fisco estadual em até 60 parcelas mensais e com redução de até 100% de multas e juros. A matéria vai ser analisada pelas comissões de Justiça e de Finanças antes de ser votada em plenário. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Larissa. A audiência pública do Colegiado de Educação discutiu o modelo de escolas militares defendido pelo governo federal.
Os participantes querem um debate mais ampliado sobre o assunto, envolvendo a comunidade escolar do Estado. A implantação de escolas cívico-militares, proposta pelo governo federal, foi criticada durante a audiência pública do Colegiado de Educação. O encontro, realizado de forma virtual, reuniu especialistas e representantes da comunidade escolar do Espírito Santo que demonstraram preocupação com a introdução da doutrina militar no ambiente das escolas públicas. No início do ano, eu tive a oportunidade de estar fazendo essa discussão com o Conselho Municipal de Educação de Vitória, e naquela ocasião eu destaquei não só os aspectos, digamos, inconstitucionais e também que ferem a LDB do projeto das escolas cívico-militares, como destaquei a dimensão antipedagógica e antidemocrática do projeto, né? Porque aquilo que é antipedagógico é, na essência, antidemocrático. Ainda que haja, né, uma defesa de que são profissionais da educação que levam a termo as ações das escolas cívico-militares, o que a gente observa nos lugares, por exemplo, Goiás, Distrito Federal, onde essas escolas foram implantadas, é que a lógica da hierarquia e não da horizontalidade de todos, né, sendo respeitados segundo o princípio da pluralidade de modos de ser e estar no mundo, é isso que é a marca das escolas cívico-militares. A educação no Brasil é regulada pela Constituição Federal e pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para a deputada Irine Lopes, proponente da audiência pública, o modelo das escolas cívico-militares fere os princípios dessas legislações. E apesar da insistente afirmação de que a gestão pedagógica e administrativa são de competência das secretarias de educação local, se for municipal, municipal, se for estadual, estadual, na prática, são os militares que definirão os conteúdos dessas unidades, o que nos preocupa sobremaneira. Existe um autoritarismo dentro dessas escolas, pautados na doutrina militar e totalmente avesso aos princípios constitucionais e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A professora Israel Bayer atua em uma escola municipal de Cariacica, que a prefeitura pretende transformar em cívico-militar a partir de janeiro de 2022. Ela é contrária à medida e afirmou que não houve diálogo na tomada de decisão. Os professores da escola foram chamados a uma reunião às pressas e também, da mesma forma, fomos comunicados de que essa escola que nós trabalhamos, a MF Cerqueira Lima, seria transformada numa escola cívico-militar, sem direito à discussão, apenas com um vídeo em que o secretário nos apresentou, desqualificando o nosso trabalho, desqualificando a nossa escola. E o próximo ato dessa implementação foi uma consulta pública, né, promovida pela Prefeitura de Cariacica, do dia 31 de março. Vocês vejam, olha o processo, 25 de março, 29 de março, 31 de março. Em três eventos, o secretário de Educação disse que implementaria a escola cívico-militar, sem debate, sem direito ao contraditório, uma consulta pública que foi questionada nos seus resultados, porque não garantiu transparência em quem estava votando. O deputado federal Hélder Salomão também criticou a decisão do governo de criar escolas militares. Ele pontuou a necessidade de valorização dos institutos federais que têm índices educacionais de qualidade. Os institutos federais no Brasil são centros de excelência. Nós tínhamos 170
institutos federais, à época Escola Técnica, depois Cefetes, e agora institutos federais, e hoje nós temos mais de 600 unidades. O Espírito Santo tinha 5, hoje tem 23. Eu ando pelo interior do Espírito Santo e fico, assim, encantado com a revolução que os institutos federais promoveram, e com as oportunidades que criaram, e com o ensino, né, público de qualidade que é oferecido nessas unidades. E hoje, quando eu vejo, né, que o orçamento das universidades federais e dos institutos federais estão sendo duramente atacados, eu vejo que, de fato, o governo quer diminuir o papel que hoje as universidades públicas do nosso país, né, quero aqui render as minhas homenagens à Universidade Federal do Espírito Santo pelo papel importante que tem cumprido ao longo da sua existência, e dos institutos federais, mas o governo, né, prefere aumentar o orçamento das Forças Armadas e diminuir da educação. Em 2021, pela primeira vez, nós temos o orçamento da educação brasileira menor que o orçamento das Forças Armadas, minha gente. O deputado Bruno Lamas, que preside a Comissão de Educação, e o deputado Sérgio Majeski, membro efetivo do colegiado, também demonstraram preocupação com o modelo cívico-militar defendido pelo governo federal. Eles propuseram realizar novas reuniões para ampliar o debate com a comunidade escolar do Estado. O diretor-presidente do IEMA participou da reunião do Colegiado de Meio Ambiente. Ele deu explicações técnicas sobre o cumprimento de metas antipoluição estabelecidas pela ArcelorMittal e Vale no TCA, Termos de Compromisso Ambiental. O documento foi assinado pelas empresas em 2018 com o governo do Estado, Ministério Público Federal e Estadual. A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente se reuniu com a equipe do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Em pauta, 2 TCAs, Termos de Compromisso Ambiental, acordados pelo Poder Público com grandes empresas que atuam no Espírito Santo, a Vale e a ArcelorMittal. No caso da Vale, das 16 metas de curto e médio prazo, 6 foram cumpridas, 4 estão em análise e 6 não foram cumpridas, passando por uma nova análise. Foram realizadas 48 visitas técnicas. Já com relação ao acordo firmado com a Arcelor, das 81 metas firmadas, 52 foram cumpridas. 19 estão em análise e 10 não foram alcançadas, entrando em um novo processo de análise. Um total de 108 visitas técnicas foram realizadas. De modo geral, as metas tratam de medidas de controle de emissão de poluentes. O Colegiado de Meio Ambiente cobrou o cumprimento do acordo e a penalização das empresas. Não é a primeira vez que a Companhia Vale Rio Doce não consegue cumprir as metas. Eu não consigo entender por quê, dado que esse projeto, com seus prazos, com as suas metas, já está acordado há bastante tempo. E esse alongamento de determinados prazos, eu acho que causam problemas à nossa população. Metas, a gente vai verificar se for cumprida, e não cumprida ou não atendimento, a gente faz um relatório técnico, apresenta à empresa e ao comitê de acompanhamento dos TCAs. Em algumas situações, as empresas devolvem com ajuste no plano, porque é interessante que esse TCA ele fala de metas, mas eles falam que a meta é uma ferramenta, mas a empresa tem que cumprir. Então, se ela cumpriu, atingir o resultado esperado com aquela meta, por exemplo, a não emissão. Se ela fez tudo, mas a gente chegou lá em campo e viu a não emissão, ela vai ter que pensar diferente e refazer algum plano de ação para aquela meta. Então, algumas situações, ter revisão do plano, e isso a gente se posiciona tecnicamente e é mandado para o Comitê de Acompanhamento TCA. O Comitê de Acompanhamento TCA que tem a
a competência no aspecto das metas para o TCA de tratar alguma sanção. Mas o entendimento final é que o prazo para multa, para sanções pesadas do Comitê de Acompanhamento é o prazo final do TCA. O presidente do colegiado, deputado Rafael Favato, defendeu o acordo por meio de TAC, termo de ajustamento de conduta, um recurso que permite melhor penalização das empresas que não cumprirem metas estabelecidas. O TAC já é uma ferramenta mais punitiva, se não cumprir as metas do TAC, né, do termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. E aí essa nossa meta aqui da comissão, que já está pacificada com os membros da comissão, é nunca sugerir mais TCA, porque essa complacência, essa benevolência, às vezes, que, como boa-fé do ente público, né, que é a parte do Estado, com relação às empresas, a gente tem sempre que agir de boa-fé, de que a pessoa vai cumprir a meta, que a pessoa vai se determinar a fazer aquele questionamento, fazer aquela sugestão, fazer aquela melhoria na empresa, mas que, na realidade, não tem sido da maneira como a gente quer, né? Assim, da maneira que foi acordado. Imagens registram o momento em que um homem mata um animal com uma pedrada em Balneário de Nova Almeida, no município da Serra. A tutora do gato registrou queixa e a CPI de combate aos maus-tratos foi acionada. Nesta quarta-feira, o agressor foi identificado e confessou o crime. Em trabalho conjunto com a Delegacia de Crimes Ambientais, a CPI investiga maus-tratos dos animais no Espírito Santo, participou de uma diligência na manhã dessa quarta-feira em Balneário de Nova Almeida, onde nós localizamos o autor da pedrada que matou um gatinho em Balneário de Nova Almeida. Trata-se de Jonathan Carlos Costa, de apenas 21 anos. Ele foi localizado numa pracinha em Nova Almeida, vendendo picolé, e ele foi conduzido pela polícia para a delegacia para prestar depoimento. Mas ele já deixou claro, ele confessou que de fato ele sentou essa pedrada que deixou o animal agonizando e levou o gatinho à morte. E pasmem, ele disse que ele estava injuriado, porque ele havia perdido os documentos e desforrou a raiva neste gato que tem uma tutora que está inconsolável, porque o gatinho não tem como voltar à vida e para o convívio dessa tutora. Um crime que chocou o Espírito Santo, a população da Serra e que precisa ser punido. Ele não vai ficar preso porque ele não foi preso em flagrante, mas ele vai ter que responder com os rigores da lei a um processo que começa com a investigação, vai ser conduzido para o Ministério Público e para a Justiça, para que a gente possa fazer justiça para com este animal morto cruelmente e covardemente. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. A gente continua te lembrando, fique esperto com o coronavírus. Mesmo vacinado, use máscara, assim você se protege e também protege o outro. TV Assembleia agora mais perto de você no canal 3.2, aberto e digital.